O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 3 e 4. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que, se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versos de 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. E ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, disse-lhes: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versos de 20 a 28. Vivendo o Evangelho, volume 1. Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito André Luiz. Gota de humildade. Ainda não segues o Evangelho, mas pelo menos não ages com arrogância. Não perdoas, mas não ofendes. Não auxilias, mas não atropelas. Não toleras, mas não gritas. Não ajudas, mas não prejudicas. Não encorajas, mas não desanimas. Não compreendes, mas não julgas. Não pacificas, mas não afliges. Não amparas, mas não agrides. Não alcanças, mas não invejas. Não gostas, mas não desprezas. Não concordas, mas não criticas. Não constróis, mas não atrapalhas. Esses pequenos gestos do cotidiano revelam teu esforço no bem e significam que já entendestes que é mais importante ter uma gota de humildade do que um oceano de orgulho. Outro comentário. Certeza.
Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. No trabalho, fazem escolha. Na assistência, desejam um mando. Na diretoria, exigem o cargo. Na assembleia, ditam normas. Na reunião, impõem ideias. Na campanha, querem destaque. No estudo, tomam conta. Na função, exibem arrogância. Na tarefa, atropelam os outros. Na confraternização, têm de aparecer. Embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência.